Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Ideias a Mais. Fui até a Colorado conversar com o Miguel Neiva, designer de comunicação e criador do Colorado, o sistema de identificação de cores para daltónicos, cuja paixão, dedicação e trabalho têm vindo a ser reconhecidos. O Miguel Neiva já foi várias vezes condecorado e é atualmente um dos 5 Ashoka Fellows portugueses. Miguel, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o convite para vires ao Ideias a Mais falar um pouco sobre ti, sobre a Colorado e sobre este tema tão interessante que é o empreendedorismo social. Antes de mais, já te apresentei a quem nos ouve, mas antes de mais queria saber um pouco mais sobre ti e como é que chegamos do Miguel Neiva até ao Miguel Neiva com o projeto Colorado. Bem, do Miguel Neiva pouca coisa a dizer e pouco interessa. De facto, eu acho que o importante é o colorete, mas ele tinha que ter alguém por trás. Hoje já não é só o Miguel Neiva, o Miguel Neiva pegou nisto. Eu sou designer de formação e de paixão, licenciado em 92, com ateliê próprio, com uma carreira complementar enquanto professor de projeto, e sempre vi e vivi o design com a ideia de que o design era muito mais do que desenhar bonitos objetos. Sempre acreditei que o design tinha a competência e até a nobre missão de poder fazer um mundo melhor. E em 99 decidi voltar à universidade, fazer mestrado, isto ainda anterior a Bolonha, com um propósito claro de fazer alguma coisa para daltónicos. Não sabia o que é que ia ser. Porquê que te lembraste de escolher os daltónicos? O que é que originou essa ideia? Eu acho que aí um bocado a ignorância teve essa vantagem, porque enquanto o designer a cor é uma ferramenta de trabalho essencial para nós, e eu sempre tive a paranoia de poder ficar daltónico, e todos os anos ia ao médico dos olhos, ao oftalmologista, e perguntava: eu sou doutor, então eu já estou a ficar daltónico. Mas ele também não foi capaz de me dizer: não te preocupes, não és daltónico, dificilmente serás. Não te acolheu, não é? Não te deu aquele... Não, isso também não foi grandemente relevante. Mas de facto sempre presente a ideia da cor ou de não ver a cor. Um tema que quando fui pesquisar e vi que nada existia, tornou-se muito aliciante. Como é que, se já fomos à Lua, se já fomos ao mais profundo dos oceanos, como é que nos esquecemos que existiam pessoas que não veem as cores? E vivemos nós num mundo onde 90% da comunicação se faz pela cor. Há 350 milhões de pessoas desintegradas dessa sociedade. E dizia, eu percebi que nada havia, mais do que isso, uma conotação muito depreciativa do que é ser daltónico, porque eu fui para a net pesquisar o que é isto de ser daltónico. E era um medo teu, portanto transformaste uma fraqueza, mas algo que à partida não seria... Eu não vou tão longe em chamar-lhe um medo, era um tema que eu tinha presente, que não partilhava, não tinha mais do que aquela ideia de dizer: e se calhar eu estou a criar o logotipo para uma marca, ou vou à gráfica a aprovar um projeto e se calhar o Pantone não é aquele que eu vejo o correto. Foi um tema que me tocou 2 ou 3 vezes. E depois tentar perceber que relações é que eu tinha com o daltonismo. Eu não sou daltónico. E isso é muito curioso, porque todas as pessoas, nestes anos todos já, me perguntam se eu sou daltónico ou se eu tenho alguém de família daltónico. Não, nem sou daltónico, nem tenho ninguém de família daltónica. E acho que se calhar isso, e seguramente vamos falar disso, o facto de eu não ser daltónico é que permitiu hoje estarmos aqui, haver o teu interesse em saber mais sobre o Coloredo ganhar a dimensão que ganhou, o que prova que nós somos muito mais competentes se fizermos as coisas a pensar nos outros do que a pensarmos em nós próprios. Eu digo isto porque existem vários graus de daltonismo. Até há uma ideia errada do que é ser daltónico. As pessoas pensam que o daltónico troca as cores, onde está vermelho ele vê verde, onde está verde ele vê vermelho. Ou que são todos iguais, não é? Ou que são todos iguais, mas não. Há vários graus de daltonismo, dependendo dos cones que afeta, dependendo da quantidade dos bastonetes que falham na retina, questões técnicas que também não é relevante para aqui, mas inclusivamente pessoas que vivem a preto e branco. Ou seja, se eu fosse daltónico, eu ia encontrar uma solução para resolver o meu problema, o meu grau de daltonismo. Não o sendo, eu consegui olhar para todo esse problema ou para toda essa questão de uma maneira muito mais isenta, muito mais racional,
naquilo que era a procura de uma solução que não servisse a alguns, mas que efetivamente fosse servir todos. E Portanto, isso foi interessantíssimo. Portanto, a tua capacidade de ver todas as cores permitiu que pudesses ajudar toda a gente que não consegue ver todas as cores, porque tu vens de uma visão mais, vamos dizer, não digo genérica, mas mais neutra, que te permitiu ajudar a todos. E eu acho que isto é interessante, eu costumo muitas vezes dizer, eu consegui ser racionalmente emocional e emocionalmente racional no processo. Isto porquê? Porque a conotação depreciativa que a palavra daltónica tinha quando eu comecei a pesquisar e não encontrei nada, mas o que eu encontrava era assim, o daltónico é um árbitro que não marca um penalti, é um candidato que promete uma coisa e faz outra, ou seja, um juízo de valor da sociedade para uma limitação que ela não vê e que não era assunto. Não havia. Porque também não é assumida, à partida. E assim, hoje eu acho que ela é assumida, muito mais do que era há 20 anos atrás, quando eu comecei a investigar sobre isso. Mas é assumida porque há uma solução, é assumida porque a sociedade já fala nisso. E o daltónico já se sente confortável em partilhar isso, porque já o juízo de valor já não é depreciativo, já não é negativo. Porque o facto de não ser de ser uma limitação não visível é impossível. Nós somos condescendentes ou sensíveis a uma pessoa que tem os óculos escuros e uma bengala, dizemos, pá, coitado, é cego. Mas se aquela pessoa não tiver essa bengala e vestir umas roupas estranhas ou uma combinação de coisas estranhas ou usar as cores erradas para pintar ou a linha de metro para tomar, é um parolo, é uma pessoa com mau gosto, é uma pessoa que é um daltónico. Porque o mundo está feito para que vejamos as cores, os semáforos, as linhas do metro, etc. O mundo está feito para que vejamos as cores e isto é interessante. E eu também procurei entender isso. Porque aqui junta-se duas coisas que para mim eram muito queridas. O design, enquanto, entre aspas, ciência, naquilo que é o seu conceito e a sua capacidade de gerar comunicação, isto no caso que seja entendido por todos, o conceito é forma adequada à função, ou seja, a questão do design e a metodologia muito interessante e muito útil naquilo que foi o desenvolvimento da investigação até chegar à solução, e depois disso a maneira como levar isto para o mundo, e depois toda a questão social. Sempre tive isso, faz parte da minha maneira de ser e acredito que faça parte da maneira de ser de toda a gente, se bem que uns com mais oportunidades de o mostrarem ou não, mas eu não acredito que haja gente má, que não queira um mundo melhor. Toda a questão social, o percebermos que podemos contribuir para que o mundo seja melhor. Só que de facto a sociedade esqueceu-se. Esqueceu-se porque não vê o daltónico. E vivemos num mundo em que no dia a dia, em questão racional de orientação, identificação ou escolha, a cor é o fator universal. Mas há pessoas que não a veem. Mas do mesmo modo que a sociedade se esqueceu que existiam pessoas daltónicas e criou uma comunicação universal através da cor, se tomasse por o vermelho paras, o verde andas, no mar o bombordo e o estibordo. Um botão, um CTA de um site, por exemplo? Tudo isso, tudo até mesmo a linha de transporte que tu vais tomar, mesmo tendo o nome, aqui em qualquer lado do mundo, a cor é o primeiro fator de identificação das linhas. Eu sei aqui no Porto que a linha azul é que vai para Matosinhos, ou a linha amarela é que vai para Gaia. Mas se me perguntares qual é o nome dessa linha, eu não sei. E eu vejo as cores. Se não as visse, teria que ir para o nome, mas se tivesse, como já me aconteceu, estar em Moscovo, ou estar no Egito, com aquilo em árabe ou em cirílico, a fonética e a identificação do nome num mapa é impossível de fazeres essa relação. Mas dizia, a sociedade esqueceu-se que havia pessoas que não viam as cores. Mas também o daltónico não reclamou. Claro. E eu fui tentar entender porquê. 41% dos daltónicos têm dificuldade de integração social. Em algum momento da sua vida sentiram a vergonha, a perda de autoestima, a enorme dependência de terceiros e até nos miúdos pequeninos o bullying na escola. Mas, é suposto sermos todos iguais e vermos todos o mesmo, entendemos todos o mesmo, e há aqui uma necessidade de homogeneidade social, não é? Sim, e já somos educados, isso é bom, já somos educados para aceitar a diferença, mas ainda estamos numa fase em que aceitamos a diferença que vemos, mas há diferenças, limitações que nós não a vemos, e se não tivermos conhecimento delas, por mais boa vontade que tenhamos, não estamos sensíveis para fazer alguma coisa.
E o daltonismo encaixa aí, é uma limitação não visível, não identificamos a olho nu quem é daltónico e quem não é daltónico, por isso o juízo de valor sempre depreciativo. E foi por isso que o daltónico não reclamou. O daltónico não reclamou por essa ajuda, porque não quer assumir a sua condição. Hoje é diferente, e aí o mérito não é meu, mas é muito o mérito do Colored, que conseguiu trazer à ordem do dia, às primeiras páginas, uma causa, e temos um exemplo claro, aconteceu ontem, a implementação do código já tem milhões de produtos em diversos países e setores, e aquilo que foi uma boa prática que nós criamos cá em Portugal com um clube de futebol, em que os jogadores fazem o aquecimento com coletes de cores diferentes para estudar toda a questão tática do treino. Ontem foi realizado em Espanha o jogo de futebol mais inclusivo do mundo, bater o recorde mundial do número de assistentes ou de pessoas a assistir com deficiências, de diferentes tipos e graus de deficiências, e a boa prática Colored esteve lá, ou seja, algo que nasce para o mundo, que tem que ter o seu tempo natural para se consolidar e para entrar no dia-a-dia das pessoas de um modo não intrusivo, e que vai ser escalável e replicável para outras geografias, porque de facto ele nasce para ser universal. Portanto, tirando as tentativas de cópia, a Colorado é um sistema de identificação de cores universal e também único no mundo, ou seja, não há mais nenhum que seja conhecido, não há concorrência à Colorado. Não há concorrência. Eu não gosto muito desse termo concorrência. Concorrência não seria a palavra ideal, mas não há mais sim, nenhuma, mas não é o que quero chegar. eu entendo. Mas de facto, isso tem muito a ver também com a maneira como nós, e aqui eu já ponho no plural, porque o Colored nasce criado por mim, um trabalho de investigação que teve por base a minha tese de mestrado, que demorou 8 anos a fazer, não porque eu fui preguiçoso e negligenciei todo o desenvolvimento, mas porque para mim, mais do que ter uma tese de mestrado enfiada no repositório de uma biblioteca qualquer, para mim ele tinha que ter um propósito, tinha que ser uma solução que resolvesse ou que minimizasse um problema. E esses 8 anos foi o tempo que foi necessário para partir de uma ideia a encontrar uma solução. Num primeiro momento desenvolvido com médicos da área da oftalmologia, estudar o daltonismo, eu precisava de saber o que é que efetivamente era ser daltónico. Não existe cura ao daltonismo, não havia nenhuma solução que permitisse o daltónico, seja num contexto social, seja num contexto profissional, ser incluído sem ser discriminado ou sem ter que assumir a sua condição. E depois, nessa fase, ainda um trabalho incrível com daltónicos de vários países, porque para mim, não sendo eu daltónico, era importante perceber, primeiro, se o daltónico precisava de alguma coisa, se queria alguma coisa, e que soluções ele encontrou na sua intimidade ou na sua individualidade, soluções que lhe permitissem se integrarem num mundo que vive pela cor. E isso foi determinante para desenvolver a solução, foi essencial para validar a solução, porque eles é que tinham que validar, porque era para eles, e de facto foi um trabalho feito sempre preservando o daltónico e protegendo o daltónico. Foi feito com todo o cuidado e com todo o critério para que a solução efetivamente fosse capaz de perdurar no tempo. Não era uma coisa sexy do momento, mas que morria amanhã, não. Isto tinha que ser capaz de ser transversalmente, e o transversal em termos setoriais e o transversal também em termos de geografia, ou seja, capaz de chegar a todo o mundo, porque de facto o daltónico está em todo o mundo e a linguagem tinha que ser universal. Por isso, o não haver nada, a maneira como nós, e voltando ao plural, porque entretanto em 2008 defendi a minha tese, em 2009 validei através de artigos científicos, porque para mim era muito importante não ser eu a dizer isto é uma solução única, universal, inclusiva e tudo isso, fosse a comunidade académica e científica a fazê-lo. E a própria comunidade dos daltónicos também, não é? E a própria comunidade dos daltónicos, mas essa vem sendo validada dia após dia. Mas aquilo na altura era importante porque eu precisava de algo que o mundo não tinha, que era 100% inovador e uma inovação pura,
porque podia ter aparecido há 500 anos atrás, porque não depende de tecnologia, ser a comunidade a dizê-lo, isto é a solução. E o Colored aí ganhou uma série de prémios e de reconhecimentos, desde aí, que permitiram que já não fosse eu a dizer, a ser juiz em causa própria. O Colored e o Miguel também sim, ganhou, não é? por consequência. Mas o facto é que a solução é tão democrática, tão universal, e tão simples, porque para mim isso era muito importante. Ela tem que ser simples de aprender. Claro. Tem E que de ser aplicar. Capaz de integrar o vocabulário visual de cada um, independentemente da sua formação, de ser entendido. E tudo isso foi feito com um cuidado e com um rigor tão grande que podem aparecer outras soluções. Não há. Para já não há. E já lá vão 20 anos. Mas podem aparecer outras. Mas de facto o Colored conseguiu, com todo aquilo que é o respeito pela limitação e pelas pessoas que a têm, a capacidade de ser levado ao mundo com esse cuidado. Até mesmo nos detalhes. Isto foi muito interessante. Porque de facto a minha vontade era ajudar os daltónicos. É ajudar os daltónicos e será continuar a ajudar os daltónicos. Mas se eu quisesse marcar a ideia de ajudar, eu, em vez de lhe ter chamado Colored, chamava-lhe Colorate. Ajuda à cor. Era mais óbvio, se calhar até mais intuitivo. Mas para o daltónico era muito mais penoso. A ideia de sentir, epá, lá vem o tipo que vê as cores todas, agora ajudar-me a ver as cores. O ED foi determinante, não só porque transporta o conceito do código, que é assente no conceito de adição de cores, Color ED, mas também o ED traz uma positividade que o daltónico olha para uma solução que o ajuda, não como um sentimento de inferioridade de eu preciso de ajuda, mas com um sentido muito positivo, de quase um jogo mental. Se eu aprendi a misturar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Se eu misturar o símbolo do amarelo com o símbolo do azul, eu tenho o símbolo do verde. E isso criou e gerou uma afetividade ao código que, quer seja para o daltónico, que é o beneficiário efetivo do código, quer seja para os nossos parceiros que dão vida ao código, porque o código ganha vida no produto dos outros, gerou-se aí um ganhar, 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 que eu não vou dizer que é irreversível, não, mas que lhe garante ao código que ele veio, consolidou-se e ficou, e nós vamos morrer todos, e ele vai continuar aqui, tal qual temos os sinais de trânsito nas ruas, tal qual temos as instruções de lavagem nas nossas peças de roupa. Tu falaste há pouco de uma questão que é da universalidade e da ética e disto chegar a todos. Houve quem te propusesse exclusividade do código para produtos, por exemplo? Isso é interessante. Naturalmente. Renega um pouco aquilo que estavas a dizer antes, não é? Essa exclusividade. Renega, mas eu tenho uma maneira, se calhar muito romântica, de ver as coisas. É como o cinzento. O cinzento tanto é um branco escuro como é um preto claro, como nós o quisermos olhar. E de facto, tudo isso que dizes é verdade. Não lhes consigo ver maldade, mas apenas uma maneira diferente de olhar para este novo mundo. Eu, quando digo este novo mundo, tenho a falar do ecossistema, do impacto social, daquilo que é o setor social, que tem que ser capaz de promover um mundo melhor, é inquestionavelmente, mas agarrar e partilhar toda essa missão com diferentes stakeholders em todo este ecossistema, mas que também estão fora deste ecossistema. E digo isto porquê? Porque o Colored é uma linguagem universal, que ganha vida, como disse, no produto dos outros, que todo o trabalho que vamos fazendo para a implementação do código, para que juntos consigamos levar a cor ao daltónico, ele assenta-se em princípios muito básicos. Primeiro, ele tem que ser sustentável. Nós temos que conseguir gerar sustentabilidade para continuar este trabalho. E isso funciona como? Funciona com um processo claramente social, mas o social que não tem que ser necessariamente grátis, porque se for grátis nós não conseguimos continuar isto. Por isso temos um modelo de negócio social em que as empresas nos pagam um pequeno FII para utilizar e para incluir o código nos seus produtos. À medida de cada negócio, ajustada à dimensão de cada um. É perfeitamente legítimo que uma pequena indústria têxtil aqui no Val do Ave
paga um valor assim e o grupo Inditex, a Zara, paga um valor mais alto. Ou uma loja de informática paga um valor baixo e a Microsoft um valor mais alto. Ajustada à dimensão de cada um, permite que o custo não seja alto para ninguém. E depois uma regra, que é não há exclusividade. E não há exclusividade porquê? Porque se eu dou exclusividade ao código para um determinado setor, quem vai ser prejudicado é o daltónico. Mas já nos aconteceu isso, pegando no que estavas a dizer, já nos apareceu um grupo que diz: eu pago 10 vezes mais do que o que vocês querem, mas no meu setor eu quero ser o único durante 3 anos. E nós dizemos: não, se isto é para todos, tem que ir por todos. Porque isso nega o princípio que tens para a Colorado, que Claro. é de chegar ao máximo de gente possível. Nega esse princípio e é resolver um problema hoje e criar um maior amanhã. E isto muito claro em 2 aspectos. Primeiro, vamos imaginar uma marca de roupa. Se eu dou uma exclusividade à Adidas para introduzir o código nos seus produtos, eles vão valorizar-se legitimamente, com exclusividade ou não, mas porque têm um fator que lhes permite chegar a mais mercado, os daltónicos, não é? Mas se eu der exclusividade, isto, atenção, Adidas é um exemplo, não é uma... Não estou a... Estamos a ser patrocinados. Exato. Mas se eu desse, por exemplo, exclusividade à Adidas para isso, eu estava a tirar a possibilidade da New Balance, ou da Nike, ou da Puma, ou das outras marcas de usarem o código. O que é que isso acontecia? O daltónico que gostasse de usar Nike ou New Balance estava privado de uma solução que era para ele. E era obrigado, se queria a solução, a ir à Adidas. Isto é subverter completamente o princípio de incluir sem discriminar e daquilo que é o chegar a todos por todos. Mas por outro lado tínhamos outra questão. É que o impacto que a Adidas ia criar com isso, a Nike iria entendê-lo, a New Balance iria entendê-lo e iam procurar encontrar uma solução alternativa. Portanto, uma cópia. Ou uma cópia ou até outra coisa qualquer. Mas o que é que isso ia dar? Isso ia dar uma confusão ao daltónico de ter que aprender várias linguagens. Negar novamente o princípio da universalidade. E negar naturalmente isso. Por isso, se nós queremos chegar a todos, temos que ir por todos. E isso é interessante. Porque aquilo que num primeiro momento pensamos assim, mas eles não vão querer ir atrás da concorrência. É mentira. Porque o impacto é tão positivo e eles percebem, e hoje há essa sensibilidade, que isto pode gerar o efeito Me Too. Nós criamos parcerias com marcas em que os seus concorrentes já estão a usar, primeiro porque reveram bola no Colored e depois porque perceberam se eles estão a usar a coisa funciona. Por isso, pelo bem comum, vamos continuar isso. E isso é engraçado. Qual é o momento exato em que tu vês a tua tese de mestrado, vês o código de cores Colored, tudo montado, e tu pensas: isto é uma ideia vencedora e eu vou fazer disto um projeto, talvez para a vida, um projeto realmente grande? Qual é o momento em que tu realmente percebes a dimensão daquilo que estás a criar? Se é que percebes, porque pode só ter acontecido depois, não faço ideia. É assim, sinceramente, eu não consigo ter esse momento. Não consigo ter esse momento, mas consigo ter uma série de momentos que me foram dando força, eu a tenho, mas eles também são importantes nisso, que me vão fazendo acreditar que isto tudo faz sentido. E digo isto porquê? Porque de facto, em termos daquilo que é o código Colored, não existia nada. Por isso eu não tinha, dentro do desenvolvimento do projeto, da parte de investigação e desenvolvimento, eu não tinha comparação. Por isso eu não podia olhar e pensar: os outros fizeram assim, funcionou, vou fazer igual. Ou vou me inspirar neles. Os outros fizeram assado, não funcionou, não vou por ali. Por isso todo o trabalho foi sendo feito a olhar muito para o caminho que se estava a fazer. Eu tinha um objetivo lá à frente, eu tenho que levar isto ao daltónico. Mas eu fui fazendo o caminho, porque se eu fosse a correr em direção ao objetivo, olhar para ele, eu ia tropeçar no primeiro obstáculo. E assim eu fui olhando e fui antecipando aquilo que eram os momentos em que eu tinha que chegar ao obstáculo, ou à dificuldade, ou ao desafio, seja o que for.
há alguns momentos importantes, inquestionavelmente, mas ainda hoje te digo, se me perguntares, eu não sei se isto é bom ou se é mau a dizer isto, mas é o que eu sinto. Mas é verdade, é tua Mas é verdade. verdade. Se eu alguma vez imaginava que o código Colored ou aquilo que eu criei fosse ganhar a dimensão que ganhou, não. Não. Mas também eu nunca pus um objetivo, eu tenho que chegar em X tempo àquilo. Não, eu fui fazendo o caminho. Com duas coisas. Primeiro, nunca o querendo fazer sozinho, porque eu acho que promover ou tentar que o mundo seja melhor Não se faz nada tem sozinho. que ser uma vontade de cada um, do indivíduo, mas não o faz sozinho. E depois eu fui sempre aproveitando, isto no bom sentido, aquilo que eram os inputs de fora que ele recebia. Fosse de reconhecimentos que que o código recebeu, fosse prémios ou reconhecimentos que eu, por inerência, tenha recebido, por o impacto que teve, pela divulgação nos mídias, pelos parceiros que fomos garantindo, ou até pelos próprios autónomos. E isso tudo, eu tenho que olhar para isso e tratar toda essa informação e da mesma maneira tendo em atenção que são diferentes visões, mas todas elas sobre o mesmo objeto. Mas há aqui momentos. Por exemplo, quando eu terminei a tese e comecei a escrever artigos e que submeti, eu nunca tinha escrito artigos para congressos, identifiquei os mais relevantes que para mim eram, em termos da validação do código, Congresso Mundial da Cor, de design inclusivo, setores dos transportes, do vestuário por aí adiante, e todos eles foram aprovados. Ou seja, eu dei quase 2 voltas ao mundo em congressos a apresentar à comunidade científica a solução. E para além de todos eles serem aprovados, o código foi premiado em muitos deles, foi considerado por revistas como a Galileu, uma revista científica brasileira, como uma das 40 ideias que vai melhorar o mundo, por um programa chamado Zero Project, promovido pelas Nações Unidas como uma boa prática mundial na área das acessibilidades. Ou seja, foram reconhecimentos que eu não os procurei, mas que foram consequência daquilo que era o trabalho que se ia fazendo. E isso ia-nos ajudando a validar o caminho. Porque, de facto, é possível, até mesmo para os nossos parceiros, ganhar dinheiro a fazer o bem. Uma política de responsabilidade social corporativa. Um produto que aporta mais inclusão vai gerar naturalmente receita e nós precisamos dessa receita, ou de parte dessa receita, ou valor desse FII, que nos permita continuar todo esse trabalho. E é assim que vamos funcionando e é assim que garantimos o podermos continuar, uma equipa que já somos 9 pessoas, a trabalhar com o mundo e a trabalhar com modelos de cocriação para conseguirmos juntos chegar ao daltónico. E é engraçado, porque na Colored o negócio não é o fim, é o meio. Só fazendo um negócio com a Mattel, vendendo-lhe um licenciamento para eles porem o código no jogo Uno, ou seja, fazendo um negócio com eles para isso, é que juntos vamos chegar ao daltónico. Por isso o negócio é o meio de conseguir promover e garantir esse bem comum, esse mundo mais inclusivo. Portanto, a Mattel, ao conseguir aumentar 66% das vendas do jogo Uno, também chega a mais pessoas Claro. E a Colored muda a vida. E fazem mais parte gente. de uma solução. A ideia de que antigamente existia do toma lá, vai ajudar, hoje não é. Vamos juntos, vamos ajudar, vamos contribuir. Tu foste galardoado pelo Estado português, tiveste várias condecorações, tiveste aqui vários momentos em que o teu trabalho e o trabalho da Colorado pôde ser reconhecido e, para além disso, tiveste também um convite, na minha opinião, muito especial, que foi o da Ashoka. Como é que o convite da Ashoka acontece? E, para além disso, para quem não souber, como era o meu caso antes de te conhecer, não sabia o que era a Ashoka e percebi que realmente tu não podes escolher pertencer à Ashoka. A Ashoka tem que querer que tu pertenças à Ashoka. Como é que isso se desenrola? Essa história é muito curiosa, porque de facto, quando eu fui contactado pela Ashoka, eu não fazia ideia o que era a Ashoka. Confesso isso. Se calhar deveria sabê-lo, mas não sabia. O que prova que eu também não andava à procura desses reconhecimentos. Eles são consequência daquilo que é o que tu vais fazendo e que alguém está a ver e a valorizar.
A Ashoka é uma das maiores organizações, se não a maior organização mundial de empreendedores sociais, que foi criada há pouco mais de 30 anos nos Estados Unidos por um ex-consultor da McKinsey, um velhinho, não sei se é velhinho, eu conheci-o pessoalmente, mas bastante mais velho que eu, que deixou de trabalhar numa consultora, resolveu criar uma organização que pudesse de algum modo provar que é possível ter modelos e projetos de impacto social e levá-los para todo o mundo. Então anda à procura, a choca daquilo que eles chamam de change makers, que são pessoas que tenham projetos inovadores, capazes de gerar impacto social, sistémicos, escaláveis, modelos de sustentabilidade próprios e fibra ética dentro daquilo que é os seus fundadores, os seus promotores. Então, quando eu fui contactado pela Ashoka, isto em 2012, salvo erro, e me perguntaram se eu queria pertencer à organização. É um processo de seleção muito rigoroso, muito bonito, cerca de um ano em que se tem que passar por uma série de fases, até que depois, no final, na última fase, é votado por um board em Washington, que tem que ser por unanimidade e que te definem a possibilidade de seres fellow dessa organização, o tal Ashoka Fellow. Se o fores, tens ali uma chancela para a vida toda, a não ser que te portes mal. Se não o fores, também não é isso que te vai fazer uma má pessoa, mas nunca mais poderás ser Ashoka Fellow porque tens que cumprir essa série de requisitos. E o caso da fibra ética, se não a tinhas, já não é já não vais ter no futuro, certamente. E um processo muito interessante porque a Ashoka tem um claim que eu acho que encaixa perfeitamente naquilo que é o propósito da Colorade, em que eles dizem: não te vou dar um peixe, não te vou ensinar a pescar, vou-te ajudar a criar condições para reinventares a indústria da pesca. Que é Ou maravilhoso. seja, transportar isto para toda esta questão do impacto e do empreendedorismo social é brilhante, eu acho, porque é uma maneira de tu encontrares nos projetos sociais modelos de o escalares para o mundo todo, porque aquilo que faz bem aqui em Portugal, e falando no caso de Colorado ou Daltónico, poderá fazê-lo nos Estados Unidos, na China, na Dinamarca, no Brasil, em todo o lado. Por isso a capacidade dele ser escalável. O poderes ou teres que criar um modelo de sustentabilidade, ou seja, ele tem que gerar receita para poderes continuar, porque senão ficas refém daquilo que possam ser apoios existencialistas que te tornam ou que te limitam o crescimento e a expansão desse trabalho. E depois a fibra ética, que é ter um owner, ter um fundador, um criador focado no projeto e claro que procure e defenda aquilo que é os valores da sociedade e o bem comum. Esse processo foi incrível porque me permitiu autodescobrir-me em algumas coisas e entender que na realidade o caminho que eu tinha pensado e que o estávamos a executar estava validado por uma entidade com o renome que é a Ashoka, embora em Portugal ainda não seja muito conhecido, quando hoje já somos 5 fellows em Portugal, mas eu fui o primeiro e na altura ninguém sabia o que era a Ashoka cá em Portugal, mas não só te permite uma rede de networking no mundo todo, porque os Ashoka Fellows estão espalhados pelo mundo todo, com projetos diferentes ligados à inclusão, à questão ambiental, aos refugiados, à saúde, uma série de projetos, todos eles capazes de gerar impacto, mas todos diferentes. E, ou seja, permite-te essa rede pelo mundo todo, mas também ter uma chancela de confiança que te abre portas. O entrares ou apresentaste a uma organização como a Ashoka Fellow, logo por aí eles já sabem, este tipo está validado pela Ashoka. E isso foi útil em muitos aspectos, não só em uma série de programas que eles têm que nos ajudam a crescer do ponto de vista daquilo que é as nossas ideias e a validar as nossas ideias, como oportunidades de ter programas de mentoria muito, muito importantes e até eu perceber como escalar isto para outras fronteiras, com culturas diferentes, com línguas diferentes e com uma série de apoio que tu, pela globalização que a Ashoka, ou pelo mundo global onde a Ashoka atua, não o fazes sozinho, é um caminho que não fazes sozinho. E isso foi muito importante e a esse nível foi sem dúvida alguma um reconhecimento que não só é gratificante pelo reconhecimento em si, mas também porque validou aquilo que era o que eu tinha pensado e o que nós estávamos a executar. Maravilhoso.
Portanto, tinhas falado também há pouco sobre a aplicação da Colorado. De que forma é que tu vês a aplicação a ter impacto naquilo que tens vindo a fazer? Tiveste muita adesão por parte da comunidade, muita utilização. Como é que tem sido a receptividade da aplicação da Colorado? A aplicação, nós criámos, aliás, fizemos agora uma nova, isto há 2 ou 3 anos, uma nova versão desta app. Esta app já nasceu em 2015, inclusivamente ganhou um prémio da Fundação Vodafone, ganhou um prémio das Nações Unidas como a melhor app do mundo na área da inclusão. E então agora em 2017, porque ela perdeu, por causa dos sistemas operativos dos telefones, não acompanhava isso e criámos uma nova com outras valências, que inclusivamente tem audiodescrição para os cegos, ou seja, demos-lhe mais público. E é uma app que, apontando para os objetos, seja o que for, ele identifica-te a cor em tempo real e apresenta-te o símbolo do Colored. E o engraçado desta aplicação é que nós não a pensámos como um negócio. Porquê? Porque o negócio, o código é analógico, ele materializa-se nos produtos, ele ganha vida nos suportes. A aplicação surge como um gadget para o daltónico, naturalmente, mas que não é para todos, porque nem todos os daltónicos do mundo têm dinheiro para ter um smartphone, mas nós vemos a app como um veículo de comunicação. Queremos chegar a outros mercados, a outro mundo, e o código já está por parcerias diretas em mais de 25 países, por o produto dos outros em mais de 130 países, mas como nós queremos que a app chegue a todo o mundo, antes de nós, para quando o código lá chegar já haja um conhecimento. Ou seja, ela é gratuita, quer para iOS, quer para Android, ensina o que é o código, mostra a importância e a relevância do código e permite ao daltónico, em tempo real, ter essa capacidade. E de tal maneira é o impacto que ela está a ter, que a lançámos inicialmente em 2 línguas, português e inglês. Em português porque é a minha língua e é em Portugal que o código nasce. O inglês porque é uma língua mais universal, não é universal, mas é mais universal, mas queremos levá-la para outras geografias, ou seja, para outras línguas. E lançámos agora, em novembro passado, nos países árabes. Estive no Egito, encontramos um parceiro lá que financiou a tradução da app para árabe, ou seja, para chegar a mais de 285 milhões de pessoas, e o impacto foi impressionante. Ter uma app que, de acordo com a língua que tu tens formatada ou pré-definida no telefone, ele também já corre em árabe e já é lido em árabe, e de tal maneira isto teve impacto que estamos agora a trabalhar para encontrar um parceiro no Japão para lançarmos uma app também em japonês. E quanto mais línguas ela tiver, quanto mais longe chegar, mais rapidamente as pessoas vão entender o que é o código, vão entender o que é o Colored e vão entender o que é o daltonismo, porque isso também é importante e ela tem todas essas funções. Quando é que vais sentir que a Colored cumpriu o seu propósito? Há pouco comentavas-me que nós vamos morrer todos e que a Colored vai continuar cá, o que é uma visão bonita e curta para a nossa vida. E curta para a nossa vida, para nós é chato, para a Colorado é ótimo, mas quando é que tu vais sentir, se é que isso algum dia vai acontecer, que a tua visão para a Colorado está cumprida? Quando chegar a todos os daltónicos, qual é a tua visão a longo prazo para a Colorado? Ela nunca vai estar cumprida. Tens 8 mil milhões de pessoas para chegar. Porque se chegar a 350 milhões de daltónicos é impossível, porque tu não sabes onde eles estão. É possível chegar a 8 mil milhões de pessoas. Mas, por isso, isto é um trabalho contínuo e ela nunca vai terminar. Nunca vai chegar o dia em que vamos dizer, pronto, já não temos mais nada a fazer. Temos. Porque metade daqueles utilizadores parceiros vão deixar de existir, mas outra metade vai aparecer. Isto vai ganhar uma vida própria, vai se tornar um standard, vai ter uma vida própria que já está a ter, e é a maneira que há de ultrapassar fronteiras e de conquistar o mundo, é deixá-lo ir em todo o processo. Mas há sempre coisas para fazer, há sempre âmbitos novos onde o código é implementado, há sempre toda uma série de melhorias que há a fazer e de novos âmbitos que o daltónico às vezes vai dizendo, vamos fazer assim, vamos fazer, e nós vamos trabalhando em tudo isso.
E depois, como todo o dia-a-dia é diferente aqui, porque tanto estamos a falar de medicamentos como de bandeiras de praias ou como baldes do lixo, todo o dia-a-dia é diferente, não sentimos não temos aquela sensação de isto está esgotado, agora é mais do mesmo, não. E isso é muito motivador. Agora, há de chegar um dia em que eu não vou estar cá para lhe dar continuidade, mas aí ele já vai ter a vida própria para seguir o seu caminho. É bonito, não é? Porque é um projeto que pode viver por si mesmo, mesmo depois do seu criador deixar de existir materialmente. Os sinais de trânsito, todas essas coisas funcionam assim e tem que ser assim. Agora, para já, enquanto nós pudermos trabalhar e dedicar-nos para que as implementações sejam mais simples de concretizar, porque vamos criando portfólio e é fácil, o que funciona aqui no metro do Porto é fácil de ajustar ao metro de Londres ou ao metro de Barcelona. Vamos preparando todo esse trabalho para que um dia, num clique e ao descarregar alguma coisa de um site, consigas trabalhar toda essa implementação se o trabalho for bem preparado. Sem dúvida. Miguel, tenho uma última pergunta para te fazer. Achas que tens ideias a mais? Não. Não? As ideias não ocupam espaço. É como a sabedoria, não é? Não ocupa lugar. Não ocupam espaço. E eu, quando dava aulas, dizia sempre aos meus alunos, assim, nós não podemos ficar pela primeira ideia, e em 100 ideias vamos aproveitar uma ou duas, mas as outras 98 ou 99 foram importantes para nos ajudar a perceber que aquela ideia é de excelência e é para lhe dar oportunidade e para nos dedicarmos a ela. Muito obrigada, Miguel. Foi um gosto falar contigo. Obrigada por teres vindo ao Ideias a Mais. És sempre bem-vindo. Quando Tu quiseres. e o teu mundo colorido para todos. Muito Ok, obrigada. obrigado.